TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e Kuroda, mais um podcast humilde, né? Mais tranquilo. De boa, esse pessoal, eu sou o Kuroda e nada vende mais do que o óbvio, né? Dr. Monster, Planeta Spider e por aí vai. É isso aí. E pra falar da relação, né, de Marvel e Toei, né, esse caso de amor aí, né, a Marvel que é extremamente responsável, né, por parte da franquia e do gênero que nós temos hoje, quem que vai participar aqui? Quem veio pra conversar sobre essa pauta? Hoje começamos com as mulheres, com vocês, Beth Hayashi. Oi, gente, tudo bem? Beth Hayashi na área. Eu vou fazer as vezes de Miss América hoje, tá? Hoje também com a gente, Vone Oliveira. Oliveira na área, e aí galera, beleza? Eu sou o emissário do inferno e vim aqui participar desse cast aqui, brincadeira, o emissário do inferno é o Homem-Aranha, todo mundo sabe disso. E ele que é editor, cantor e meu amor, Ricardo Cruz, nosso convidado especial. Finalmente participando aqui do cast, muito feliz, nós falar desse tema que é interessantíssimo. E é isso aí, vamos falar de Toei e Marvel. Vamos para o Planeta Spider. Ricardo, termina falando que você é o patrocinador em japonês, por favor. Como assim? Goran no Teikyo-de? Goran no sponsor no Teikyo-de okurishimasu. Kono bangumi wa Goran no sponsor no Teikyo-de okuri itashimasu. Muito bom, muito bom. Patrocinador é padrinho também nosso, porque desde o primeiro podcast eu mando pra ele ouvir lá, pra ele poder decidir se tá bom o negócio. Sim. Sempre muito bom. E pra falar desse assunto, nada melhor que ter o Ricardo com a gente, né, pessoal? Que é pra tentar não deixar passar nenhuma informação boa dessa relação Toei e Marvel. Falar um pouquinho do Stan Lee, porque o Stan Lee, quem não sabe, também é um apaixonado por Tokusatsu, né? E graças a essa paixão, pequena paixonite por Tokusatsu, que a gente tem algumas coisas bem legais ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Primeiro vamos enquadrar ali na época, Stan Lee, Marvel, criador de vários super-heróis da Marvel, acho que quase toda a Marvel foi criada pelo Stan Lee, né? Se alguém quer falar alguma coisa do cara... Criada com o Jack Kirby, né, que era o parceiro dele aí, né? Os dois faziam juntos aí os quadrinhos, né? Ele, o Jack Kirby, né? Ele tem toda uma história controversa, Stan Lee, porque ele tem várias críticas aí nos bastidores de que ele é um cara genial, mas que o lance dele era saber condensar ideias e transformar elas em outras coisas, que tem muito a ver com o tema de hoje, né? Toei e Marvel, né? A Marvel, né, não, o Stan Lee, se não me engano, nos anos 70, vira, acho que presidente head, não lembro, da parte TV da Marvel, né, pra expandir a marca da Marvel fora dos quadrinhos, né? Exatamente. E quando ele vai pro Japão, a ideia é expandir a marca no Japão, claro, e essa parceria começa com a Toei, e a primeira produção que nasce dali é o Spider-Man, né? Spider-Man. Na verdade, cara, assim, nos anos 70, no final dos anos 70, a gente tem que lembrar que a Toei, ela vinha de uma década extremamente produtiva, né? Extremamente o boom dos tokusatsu, de uma maneira muito agressiva. Mas quando estava chegando ali pelo fim dos anos 70, essa popularidade dos tokusatsu estava mostrando sinais de cansaço. As séries estavam diminuindo, eles estavam com menos programas no ar, a audiência estava caindo, e eles estavam precisando de alguma coisa. Eles estavam em busca de algo para não deixar a peteca cair, eles precisavam de alguma coisa, de alguma novidade. O presidente, né, o diretor-geral lá da Toei, o produtor-geral lá da Toei, que é o Yoshinori Watanabe, ele já estava querendo ir para uma linha diferente do Ishinomori e do Toru Hirayama.
né, que o Toru Yoshinomura é uma combinação, tá desde o primeiro Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, todos aqueles heróis, né, o próprio Goranger, né, o Jacker, assim, durante todos os anos 70 eram os dois, e o público tava um pouco cansado desse formato que é incrível, mas, pô, uma década, né, cara, assim, dezenas e dezenas e dezenas de séries, eles estavam buscando outra coisa, e foi aí que eles encontraram, assim, um cara chamado Game Pelk, que era o representante da Marvel no Japão, e tiveram essa ideia maluca de, pô, e se a gente fizesse uma parceria lá fora com a Marvel para trazer coisas e de repente fazer no nosso estilo, mas com personagens já consagrados lá fora e tal. E aí a parceria aconteceu. Foi um contrato de 3 anos que eles tiveram. Eles chamaram o Susumi Yoshikawa. Isso, Susumi Yoshikawa. O do livro também estava presente, era o Katsushi Murakami. Isso. Que ele fez o design lá do Leopardo. O Leopardo, né? Do Spider-Man. Mas então eles pegaram o Susumi Yoshikawa, que é um produtor que... Pô, ele é o cara, na verdade, né? Tipo, sempre que a Toei queria dar uma inovada, queria criar um produto novo, queria criar uma marca nova, eles, desde o final dos anos 70, com a Marvel, eles chamavam o Susumi Yoshikawa e sua equipe, né? E a equipe do cara era o Shozo Ehara, que é um grandíssimo roteirista, já participou de quase tudo, assim, desde Ultra Seven, Regresso de Ultraman, né? Ele fez bastante coisa para a própria Toei e entrou para esse time que ia trabalhar com as marcas da Marvel, e depois o mesmo Susumi Yoshikawa com o Shozo Ehara e o Chumei Watanabe fazendo música, eles fizeram o início dos Metal Heroes também. Não, quando vamos trazer de volta o Kamen Rider para uma série que chama lá o Susumi Yoshikawa, né? Então ele é um cara que encabeçou muitas novidades dentro da Toei. E você vê, e o Homem-Aranha, pelo que eu li, foi escolhido até então, porque parece aquela série com só 13 episódios, porque a Marvel tava assim nos Estados Unidos, né, fazendo algumas produções, né, que tem a do Hulk, etc. E teve aquela série de 13 episódios lá do Homem-Aranha, que pelo que eu tinha visto não fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas no Japão fez sucesso. Pois é, né, cara, eu não tenho muita informação de qual que era a repercussão dos heróis lá, mas eu acho que não devia ser grande coisa de maneira geral em termos de público, porque quando eles começaram a trabalhar com o personagem, eles já fizeram assim, e partiu muito do Katsushi Murakami, de chegar pros cabeças da Toei, que era o Watanabe-san lá, que é o produtor foda lá, né, da época, o chefão, e pedir autorização para falar assim, cara, o quanto que eu posso retrabalhar isso aqui? O quanto que eu posso criar em cima? Porque só a figura do Homem-Aranha com a roupinha colada lá de aranha, com o plot dos Estados Unidos, eu acho que não segura não, porque o japonês... tem que ser algo mais, né? Algo maior, né? Pô, a gente tem que lembrar que os japoneses estavam acostumados já a séries, sabe, com robôs gigantes, séries com muita ação. Motocicleta, né, cara? Muita loucura, muita bizarrice, muitos equipamentos. De repente, só ter um herói fantasiado de aranha lutando contra criminoso é uma coisa de baixo apelo, assim, sabe? Que não vende muito brinquedo, né? E não vende muito brinquedo. Não vende brinquedo, principalmente. Eles acreditam muito esse tal desse Gen Pelk como um cara, uma peça-chave para tudo isso poder ter acontecido, porque ele deu carta branca para a Toei poder fazer o que eles quisessem com bastante liberdade, né? E aí tem uma frase boa do Murakami, ele fala assim, bom, essa liberdade poderia, por exemplo, incluir que o Homem-Aranha é um alienígena que veio do planeta Spider, por exemplo, sabe? E ele fala, acho que sim, manda bala aí. Aí foi surgindo a história do Homem-Aranha, cara, assim, completamente desconectada da história ocidental. Até uma primeira ideia que eles tiveram era pegar aquele personagem Yamato Takeru. Vocês já ouviram falar desse personagem? Sim, um personagem mitológico. Mitológico, japonês. Remete às origens do Japão, né? Exato. Tem um filme muito legal sobre ele que chama Nippon Tanjo. É um filme de 4 horas, assim, acho que é dos anos 60, que conta essa lenda do Yamato Takeru e tal. É bem legal o filme. Tanjo seria literalmente o nascimento do Japão. O nascimento do Japão. A ideia original que se conta, assim, do Spider-Man é que ele ia ser olha que loucura! Ia ser uma recontagem da lenda do Yamato Takeru
em que ele sairia lá do passado remoto, pegaria uma máquina do tempo, sei lá. Porra, isso é uma viagem maluca, hein, cara? Muito maluca, cara. Muito maluca. E nessa máquina do tempo ele chegaria nos tempos atuais e o Spider-Man seria tipo um sidekick do Yamato Takeru. Olha essa reunião. Essa reunião. Cara, eu sempre acreditei que a escolha, assim, na minha cabeça isso, né, cara? Eu sempre acreditei que a escolha do Homem-Aranha tivesse algo relacionado ao próprio Kamen Rider, sabe? Inseto, sei lá, sabe? Por ser mais coerente, sabe? Cara, pro período, né, cara? Pode ser que a motivação original tenha sido essa. É coerente, né? Tipo, é mais um inseto da Toei ali, né? Se você analisar o visual, tudo combina muito com as produções da Toei. Uma coisa que eu queria falar, até em relação ao que você estava falando também, Ricardo, é a questão da narrativa americana versus a narrativa japonesa, né? Porque o jeito deles fazerem as coisas, o americano é um, e o japonês é completamente outro, até por causa das influências do teatro kabuki e tudo mais. Sim, eu acho que até nesse sentido eles teriam que adaptar, nem que eles usassem a coisa do Peter Parker e tal, aquela dinâmica do Homem-Aranha original, eles teriam que adaptar de qualquer forma. Então por que não fazer grandioso e trazer, né? O Homem-Aranha é o primeiro tokusatsu que junta não só o herói que se transforma, mas o robô gigante, né? Ele junta as duas coisas, que seria o formato do futuro do que o que a gente hoje conhece como tokusatsu, como comum, né? Da Toei, né? Se torna, inclusive, marca registrada mais pra frente do Super Sentais, né? E exatamente na produção seguinte dessa parceria com a Marvel, que é o Battle Fever, né? Que, assim, claro, o Leopardo ele inaugurou essa parada do herói ter o seu robô gigante. Na verdade, já tinha algo mais passado, mas inaugurou essa parte de ter um mecha se transformando, ter uma nave, pilotado, etc. Mas quando vem Battle Fever J, que também já é combinação lá Marvel Toei, né? Que era pra ser o Capitão Japão, né? A gente vê que a partir dali a franquia, né, Super Sentai, ela realmente inaugura ali, né, cara? Ela se forma ali. Porque tem que ter um robô gigante, né, cara? E a gente tem que lembrar que um ano antes, um outro tokusatsu chamado Daitetsujin 17, ele fez muito sucesso. E era um tokusatsu com um robô gigante. A estrela era um robô gigante. Então, já tava no ar o negócio, cara, robôs gigantes. Já tinha anime pra caramba também, já com robô gigante, né, cara? Mazinger, tudo. Febre, né, cara? Não, vocês estavam falando... vocês falaram dessa parceria. Essa parceria durou 3 anos, veio o Spider-Man e Battle Fever. Mas a partir de Battle Fever, qual que é a parceria? O que eles ajudam? É na parte da criação da série? Não, depois a Toei passou a parceria se tornou uma coisa bem só no papel. A Marvel não teve mais influência nenhuma. No próprio Battle Fever, o Battle Fever é uma inspiração, era para ser o Capitão Japão, né? Era uma versão do Capitão América e tal. Tem lá a Miss América, que é um personagem que existiu, né, nos quadrinhos, acho que é da Timely Comics, né, dos anos 40, a Miss América, um personagem que não é muito famoso. A Marvel chegou a comprar, na verdade, a Timely Comics. Quer dizer, a Marvel era a Timely Comics. A Marvel era a Timely, isso. Isso, e aí comprou outras editoras e sempre acaba comprando personagens. É a mesma coisa que aconteceu com a DC, né? Eles vão comprando e aí vão incluindo no host. E aí a Miss América, ela era um personagem do host e eles queriam fazer um tipo de revival, queriam fazer alguma coisa. A Toei se interessou na ideia e aí saiu Battle Fever, né? É porque começou com era o Battle Japan, né? O Capitão Japan e a Miss América, né? Depois a Miss América. Que vem mais 3 e aí vira um negócio mundial, né? No caso, internacional, né? E aí e com a vibe da época, né? O Watanabe lá, o presidente da Toei na época, o produtor geral, né? Ele tem a passagem dele falando pra produção, gente, batendo na porta assim, gente, a palavra popular do momento é fever, hein? Isso aí. Fever. Chama o John Travolta aqui pra participar. O John Travolta. Auge da Disco Music, né? O povo relata, assim, em entrevista, né? Ele gritou, não, é fever, não vamos esquecer disso. Então eles enfiaram no meio de uma coisa Capitão América, Miss América e também os embalos de sábado à noite, misturaram isso tudo no liquidificador e saiu Battle Fever J, que é uma série importantíssima, né, determinante, né, de padrão, né, dos 5 heróis terem um robô gigante, assim, um monstro ficar gigante. Isso tudo vem em Battle Fever J. Mas as próximas, né, a próxima, na verdade, né, parcerias dele com
depois vem Denziman e depois Sam Vulcan, até Sam Vulcan, você ainda tem uma marquinha da Marvel e da Toei, você vê isso em Terebi, alguma coisinha assim, você vê a marca ali da Marvel, mas eles não tem mais nenhuma Mas influência. não tem mais nada, porque Ant-Man e Sam Vulcan já muda completamente, já não tem referência alguma, né, cara? Até se você for avaliar mesmo, né, você ter... O nascimento, acho que do Super Sentai tá lá em Denziman, na verdade. O formato é esse aqui, ó. Acabou, pronto, segue, sabe? O Gogol, né? O visor, né? Assim, ele fica bem estabelecido a partir de Denziman. Mas aí eles pegaram pra fazer. Acho que eles viram que, na verdade, eles poderiam só... O Japão é mestre em fazer isso, né? Absorver os elementos de fora, mas continuar fazendo coisas bem japonesas, assim, sabe? E foi o que eles fizeram, né? E deu certo, né? Eu teria feito um Hulk Kaiju gigante destruindo Tóquio. Imagina o Homem-Formiga. Imagina o Homem-Formiga Tokusatsu, como ia ser louco. É, cara. O Homem-Formiga atual, o design dele é super Tokusatsu. Mas vocês sabem que houveram planos para fazer outras produções com a Marvel que não foram para frente. Tem muito pouca informação sobre isso, mas é interessantíssimo. Existe um projeto do Surfista Prateado da Toei. Caraca. Eles iam fazer o Surfista Prateado, se eu não me engano, tem até ilustração do Ryu Noguchi, que é o cara que fez design de monstros do Você fala surfista prateado japonês, eu penso no do Pânico, cara, na hora, assim. Como é que ia ser isso que você pensa, sacou? Cara, mas imagina que louco. Ia ser muito louco. Assim, tem um projeto disso, tem escrito, eu já li, tem na internet uma transcrição desse projeto. Ele começou a ser desenvolvido em 1981 e dizem que muitas das coisas desse projeto, essa ideia que eles tiveram, se tornou o Gaban, né? O próprio fato do prateado do negócio, o Faz fato sentido, né? dele ser uma coisa pelo espaço. Você vê que tem o Gaban, quando ele tá na Saibarian, né, na moto dele, tem uma foto famosa, ele surfando na moto. Sim, até a parte da abertura, né, ele meio surfando assim, né? Exatamente. Dizem que isso é uma influência desse projeto que nunca aconteceu, porque tem escritinho como ia ser. Ia ter É que agora eu não vou lembrar, mas eu acho que a Miss Marvel ia estar junto, era um quarteto, assim, era o Surfista Prateado, a Miss Marvel tinha Coisa era Quarteto também. Fantástico, cara, era Quarteto Fantástico. Né? O Quarteto Fantástico é quase um Sentai, se você parar pra pensar. Com certeza, com certeza. Eu não entendo nada de coisa americana, assim. Então, por exemplo, é o Quarteto Fantástico, né? Eu manjo um pouquinho. Lá e tal. Junto, Rica. A gente falou um pouquinho do Sam Vulcan. O Sam Vulcan acabou sendo um xodozinho do Stan Lee, né? Porque o Stan Lee assistiu, gostou pra caramba e foi querer dar as caras lá nos Estados Unidos pra tentar vender o produto, né, cara? Até porque era o último, acho que esse era o último, né? Em contrato com a Marvel, né? Sim, Sam Vulcan foi o último. Imagina se isso tivesse acontecido, né? Se ele tivesse convencido e talvez a gente não tivesse visto nem Changeman aqui, né? A gente ia ter Power Ranger já bem antes. Pô, não, e eles fizeram, eles dublaram, né? Até ele tentou vender, eu não sei o que ela fazia na Marvel com ele, que era a mulher que vendeu depois com o Saban os Power Rangers. Como é que chamava a mulher? Margaret Loesch. Margaret Loesch, isso. Eles dublaram o negócio, tentaram vender, cortaram uma cena, tentaram fazer uma parada mais engraçada, etc. Mas a galera não curtiu muito lá. Pois aqui chegou a ser exibido lá, etc. Mas não fez muito sucesso. Ninguém entendeu a maravilha que é o Tokusatsu, né? Eles não estavam preparados ainda, né, pra isso. Infelizmente. Mas é o que eu falei em relação às linguagens, né, de narrativa visual dos filmes, né? Eles não entendem a parte da apresentação, ou como, por exemplo, você tem a coisa do herói se apresentar, o vilão se apresenta, cada um espera, né? Isso pro americano não faz sentido algum, e aí... O próprio jeito amalucado de contar histórias, né? A história não precisa... né, ser uma coisa super bem explicada, os poderes não precisam ter uma origem e uma explicação científica para tudo, né? Você assume muita coisa da fantasia, né? Isso é uma característica que, voltando um pouco, falando do Spider-Man, né? Eles mudaram a história
o Spider-Man, ele é, na verdade, tem um povo que vive no planeta Spider, né? Que tá sendo perseguido lá pela como que é? A tropa da Cruz de Ferro, né? A Tetsujujidan, né? Exército da Cruz de Ferro. Cara, que gosta de aranha, né, cara? Então. E aí, daí lembra que eu falei do Yamato Takeru, que era o cara lá das antigas, que ele ia vir para o presente? Esse conceito que foi abandonado, né? O Spider-Man ia ser um ajudante dele, se tornou o Galia, que é um personagem que veio pra Terra e ficou aqui esperando na hora de passar os poderes para um herói e tal, que ele encontra, né? Você vê o primeiro episódio do Spider-Man, ele encontra esse cara que tem uma armadura e parece uma coisa meio medievalesca, assim. Essa figura é um resquício dessa inspiração do Yamato Takeru, que foi a ideia original do Spider-Man, né? Então, assim, só pra mostrar o quanto é diferente a pegada, né, de uma contação de história, né, a japonesa versus uma americana, né? A gente falou de visual tal, né, Gaban, etc. Teve a Rainha Adrian também, né, que no Denjiman ela tinha um visual meio irmã do Thor, né, cara? Como é que chama a irmã do Thor? Hela, né, cara? E depois ela ganha um visual cabeça de bolinha de golfe no Son Goku, né, cara? É muito bom, né, cara? O Black Power muito bom. E o visual dela, eu não sei se é inspirado mesmo, não sei se vocês sabem disso, mas parece pra caramba mesmo, cara, ela, né? Inspirado. Deve ter sido. Sim, com certeza. Ainda mais inspirado. Sim. Mas Chico Soga, ela foi a primeira tentativa dela emplacar nos Estados Unidos, não deu certo, só foi dar certo com Power Rangers. Cara, mas é legal a gente falar também de outras coisas que a Toei fez com e a contrapartida, né? Porque a gente fala uma parceria de 3 anos e tanto entre Toei e Marvel. Então a Toei podia usar as obras da Marvel e a Marvel podia usar as obras da Toei. A Toei, além disso, em 1980, eles lançaram aquele filme em anime, até exibiram o Bazar do Canegon, uma das primeiras edições do Drácula, né, que é um anime chamado o Drácula, o Imperador da Escuridão, acho que é Aminoteo, uma coisa assim, que acho que, se eu não me engano, foi lançado em VHS no Brasil, e é uma animação da Toei com a Marvel, faz parte do mesmo contrato, né, e o filme é mó legal, é bizarro pra cacete, tem trilha sonora do Seiji Yokoyama, que fez Cavaleiros, Metalder, tá lá o cara fazendo, então é um filme que vale a pena dar uma olhada, uma questão histórica, né, de ser fazer parte dessa parceria. Outra coisa que também quase ninguém sabe, eles fizeram uma quadrinização de um herói da Marvel do fim dos anos 70 chamado Moon Knight, o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. Eu nem sabia que isso existia. Existe. Eu descobri porque... Aí vira série, inclusive, pela Disney Plus. Série live action. E parece que é um herói que surgiu na Marvel mesmo ali pelos anos 70, né? Pelo meio dos anos 70. Sim. Não, aí você pega a Terebicum, aquelas revistas da época de 78, assim, tem lá quadrinhos, 78, 79, tem quadrinhos do Moon Knight. E você vê que existe também uma ilustração feita também pelo Ryu Noguchi. Então, pode ser que havia um projeto de isso ser transformado em um tokusatsu também, né? Assim como um outro herói que também nunca ouvi falar, que chama 3D Man, o Homem 3D. 3D Man, isso também tem ilustração do Ryu Noguchi, dele estilo tokusatsu. Ele também poderia ser um herói que poderia ter se tornado um tokusatsu, sabe? Então, que obscuro. E detalhe que a Marvel tem um personagem chamado Machine Man. Tava esperando essa hora. Eu tava esperando. Obrigado. Eu não podia deixar de citar. É um nome muito fácil, né? Ele é um androide, né, no caso, e ele é roxo e prata, então não tem nada a ver visualmente com o Machine Man. Mas dado interessante aí do Spider-Man japonês versus o da Marvel, não sei se alguém aqui lê Marvel atualmente. Opa. Porque rolou, né, o Spider-Verse na Marvel. E, cara, eu fui ler só pra ver a participação do Homem-Aranha. Todo mundo, né? Cara, porque ele aparece. É rápida a participação, né? Mas ele vem de Leopardium, sabe? Não vem à toa, sabe? São vários Homem-Aranha, eles estão lutando contra resumindo, né? Eles estão lutando contra uma família de vampiros interdimensionais que querem matar e devorar todos os Homem-Aranha de todas as dimensões. E aí, no meio da batalha, abre um portal e vem o Peter Parker, né? O Homem-Aranha do universo comum. E ele fala, galera, voltei. Eles, mas demorou pra caramba, tá acontecendo isso. E o vilão tá gigante.
E aí ele vira e fala, eu voltei, mas eu não vim sozinho, eu trouxe um amigo, e ele tem um robô. E aí aparece o Homem-Aranha falando, eu sou emissário do inferno, Homem-Aranha. Aí ele fala, Marvelair, change Leopardon, e aí transforma, com direito à cena desenhada certinho e tudo mais. Tá aí, ó, tá até no nosso chat do coração. Quem Chega não... na porrada já, cara, o Leopardon, cara. Quem tá aqui tá vendo, quem não tá é só no coração. Mas assim, pode olhar dentro do coração que tá lá, eu posso te garantir, tá lá. E aí o que acontece? Ele vem e luta, só que ele toma um couro, porque o cara arranca o braço do Leopardon. E aí o Homem-Aranha, ele consegue se salvar, graças aos outros, os Homem-Aranha se reagrupam. E o Homem-Aranha do Tokusatsu, o Spider-Man, ele encontra os Homens-Aranha do mangá. E aí eles veem ele e falam, nossa, senpai, a gente é seu fã e não sei o quê. Caralho. E o do mangá é um pouco. É diferente, né, cara? É total diferente. O do mangá teve. No Brasil, Famitsu chegou a publicar alguns exemplares do mangá. São 3 Homem-Aranha de mangá diferentes. Fora ele, né? Eu não sei qual dos 3 que passou aqui. Foi um que ele é estudante e tal, mas chegou a sair em formatinho, inclusive. Eu tenho, inclusive, o número 1 até hoje, seu planeta. Mas, ó, a Marvel respeita tanto essa fase com a Toei, que o Battle Fever Day, por exemplo, ela faz parte de uma terra lá, de uma das porradas de terra que tem a Marvel também, né? Isso é verdade. E mais pra frente, sabe o que acontece? Os caras estão quase na batalha final, né? E o Homem-Aranha japonês, ele ainda tá vivo. Vários Homem-Aranha morreram, mas ele ainda tá vivo. E aí, o Homem-Aranha 2099 e um outro Homem-Aranha que mexe com tecnologia, eles vão lá onde tá o Leopardon, reformam o Leopardon e colocam tecnologia do futuro nele. E trazem, e aí o Homem-Aranha japonês ele fala, eu sabia que você era imortal, depois de tantas batalhas você não ia me deixar. E ele entra dentro do Leopardon e ele dá um couro nos caras pra retribuir que os caras arrancaram o braço do Leopardon. Próximo filme do Aranhaverso vai ter uma participaçãozinha também do... tem que ter, gente. Já apareceu até o relógio de transformação dele, ele com a mão assim com os outros Homem-Aranha e tem o relógio de transformação. Pô, e se você estiver ouvindo esse podcast, eu sei que vocês estão com certeza. Pô, põe o Spider-Man lá no Space Squad 3, sacou? Tem que ter, cara. Boa. Ia ser demais, ele chegando de Leopardon, assim, ia ser épico. Ia ser maravilhoso. E vocês sabem que o Leopardon, depois do primeiro Spider-Verse, a Marvelair, não o Leopardon, porque é a modo nave, ele vira a base dos Homem-Aranha interdimensionais. Então, quando eles vão se encontrar, eles se encontram lá na Marvelair. Voltando pra Marvel Toei, né, Stan Lee, eu queria ver a cara da galera que reclamou e que deu praticamente um não na cara do Stan Lee e da Margaret. Eu quase falei Thatcher agora. A Margaret Loach. Perigoso, hein? Dama de ferro. Cara, depois de ver o sucesso dos Power Rangers, né, cara, no começo dos anos 90, né, cara, a cara que esses malucos devem ter ficado, né, cara, porque era a ideia do Stan Lee até então, né. E o Power Rangers também tem dedo da Margaret, porque ela era a diretora não sei se era diretora de programação da Fox, mas ela trabalhava na Fox Kids, né. E aí veio o Saban, né, com a ideia do Power Rangers, ela adorou, levou pros executivos da Fox, eles, né, falaram, ou dá certo ou você é demitida. Tá na rua, filho, né? E no final acaba dando certo, né? Criou um monstro. É maravilhosa essa história, né, cara, essa história, ela é bem contada de uma forma até divertida, objetiva, né, cara? Naquela minissérie do... brinquedos fizeram a nossa infância. Isso, lá no Netflix, cara. É maravilhoso esse episódio de Power Rangers, cara. Não, tem que ver, é obrigatório. Assim, é muito bem feito e conta os bastidores dessa época com muitos detalhes. Passa trechos da série, trechos de Sam Vulcan, mostra todo o arco. O Stan Lee contando sobre isso, toda a história dos Sentais, tudo. O Stan Lee contando sobre isso, mostra a Gorendia também. E mostra o encontro do Stan Lee com o Aranha japonês também. Sim, é muito bom, cara, muito, muito bom. O Stan Lee falava em entrevistas, e isso é muito, muito conhecido, né, difundido, que o Homem-Aranha favorita, a versão dele, é a versão japonesa. Ele falou, o cara tem um robô, carro, moto, muito mais legal. Dizem que os americanos, né, na época, quando eles viram o Leopardon, assim, eles acharam um absurdo, eles acharam muito maluco, eles não gostaram daquilo. E, assim, tudo lenda, né, boatos, assim, falam que o Stan Lee segurou as pontas, tipo, ele gostou. Parece que ele achou legal, divertidíssimo, que tem tudo a ver com a cultura japonesa, com o estilo de entretenimento japonês. Falou, não, tá incrível, tá? Os caras fizeram do jeito deles e tal.
porque a Marvel em si não gostou nada, né? Imagina, né? Um dos personagens carro-chefe da empresa, de repente é reimaginado completamente diferente do outro lado do mundo, mas o Stan Lee foi um defensor. Justo a Marvel que tem um Metal Hero, né, cara? E esse Metal Hero, inclusive, até construiu um robô pra ele, né, cara? Que é o Homem de Ferro, né, cara? O Hulkbuster nada mais é do que um robô gigante também, né, pô? Pois é. E o Homem de Ferro, uma coisa sobre o Homem de Ferro, o Homem de Ferro, ele é uma cópia de um personagem da DC. Sabia disso? Conte-nos. A DC, ela tem 2 Robotman, né, na história. E antes de surgir o Homem de Ferro, mais ou menos uns 10 anos antes de surgir o Homem de Ferro, não, 5 anos antes de surgir o Homem de Ferro, tinha o Roboman. O primeiro Roboman era um cara que vestia uma armadura parecido com a do Homem de Ferro e dourada também. Tanto é que depois eles mudaram, né? O Homem de Ferro depois mudou de cor, né? Deixou de ser dourado para ser vermelho e dourado. Vocês falaram do Gavan ser um resultado de um embrião chamado Surfista Prateado. Vou falar que ele é o resultado de um cruzamento com o Surfista Prateado e com o Homem de Ferro, né, cara? Totalmente, né? Isso é muito legal você imaginar, né? Essas trocas entre as culturas, né? Como tem também com Robocop e Giban, e ao mesmo tempo Roboto Cage com Robocop, né? E é sempre uma coxa de retalhos, né, cara? Porque você vê o Gaban, ele é o resultado também de uma gigantesca influência de Star Wars, que tava, né, que revolucionou tudo no entretenimento, aquelas batalhas espaciais, aquelas texturas de metal e futurismo da época. Espadas de luz, então tem muito a ver, né? A Toei tinha feito, no fim dos anos 70 também, aquele filme O Tio Karanome Sede, sabe? A Mensagem do Espaço, que até foi lançado em vídeo no Brasil, infelizmente não dublado. Imagina que delícia ver esse filme dublado, em uma dublagem clássica, né? Mas foi um aprendizado muito grande para a Toei fazer esse filme, porque foi um filme com pretensões altas, assim, sabe? De orçamento alto, que eles queriam criar um know-how mais apurado, tanto que eles foram para os Estados Unidos. Tem relato do time principal, incluindo o Nobuo Adima, que faleceu não faz tanto tempo, né? Que é o pai dos efeitos especiais da Toei, de ir para os Estados Unidos, de conhecer pessoas ligadas à produção do próprio Star Wars. Na época, acho que eles estavam filmando o Retorno de Jedi, né? O Retorno de Jedi, que é o último. E até não uma interferência, mas uma colaboração de gringos nesse filme, o Tio Karanome Sede e tal. Dizem que essa produção da Toei, que tem o Sonitiba, né? A produção que tem os grandes e tudo mais. Tem um ator que é famoso em Hollywood hoje, Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada, que é um astro, né? Ela determinou muita coisa que se tornaria a cara dos efeitos especiais da Toei Company a partir dos anos 80. Então aquelas montagens com o chroma key feitos daquela maneira, enfim, muitas técnicas o Nobuo Adima aprendeu durante essa empreitada. E o filme, no final das contas, não deu em nada, não foi o sucesso. A gente brinca bastante, Ricardo, falando que é o Tokusatsu Star Wars, né, cara? Porque... Sim. É nítido, né, cara? A influência de Star Wars ali. Curioso pensar que o Star Wars bebeu muito na cinematografia japonesa, na cultura japonesa, né? Então, total. É uma troca, né? Tipo... É uma loucura, né, cara? Porque se a gente for... Isso rende um podcast só sobre esse assunto, né? As cópias e as recópias e as recópias e as recópias, porque o mundo funciona assim. Tudo funciona assim, cara. Na música, no cinema, em qualquer lugar. As receitas que a gente faz em casa, sabe? Tudo cópia. Star Wars e o Western mamaram muito no Akira Kurosawa. Muito. Exatamente, muito. Cara. Então é reembolso no final das contas, né? Assumidamente. O Tokusatsu buscar nos Estados Unidos é reembolso, né, cara? É só retorno ali do... Vocês estão falando disso? O Homem-Robô que o Volney falou, que vocês falaram da DC, ele é o Homem-Robô que tá agora na Patrulha do Destino. O Cliff Steele é o segundo Homem-Robô. Ah, é? Ele é o segundo, mas é praticamente o mesmo personagem, só que rebutado, né? O Homem-Robô original, ele era um cientista igual o Tony Stark e tudo mais, né? O Cliff Steele, que é o que tá agora, ele era um corredor, e aí, quando ele morreu, pegaram o cérebro dele e colocaram no corpo baseado no primeiro Homem-Robô. Isso nos quadrinhos, né? Na série é diferente. Só botar uma peruca loira, Magma Taishi, né, cara? mas, no geral, você tem razão, Kuroda. Total razão. Porque ele é o Cliff Steele é de 1963 e o Homem de Ferro aparentemente é 1970. A gente tava falando sobre essa chupinhada aí. Então, assim como o Quarteto Fantástico nada mais é que uma chupinhação
da Patrulha do Destino. Quer dizer, na verdade é ao contrário, mas o quarteto surgiu antes, aí a Patrulha do Destino dizem que copiou, e aí no mesmo ano, 6 meses depois, surge os X-Men, que nada mais é que a Patrulha do Destino, só que todo mundo bonito. Cara, é engraçado a gente tá falando nisso, mas é de unir heróis e tal. E a influência pra Toei ela não é tão grande assim nesse caso, né? Porque quando cria o Super Sentai, acaba rolando uns crossovers, mas não tem uma equipe com tantos heróis diferentes ou reunindo heróis de várias séries, assim, né? E isso era uma influência legal da Toei ter pego da Marvel, por exemplo, até mesmo da DC, ou nesse período, né? Apesar do Battle Fever ser algo emulando esse negócio de ter uma equipe como é a Vingadores, Liga da Justiça, etc, né? Não tem algo parecido, né? A não ser quando vai ter Space Squad agora, por exemplo. Space Squad acho que é a grande tentativa, né? Obviamente inspirada pelos Vingadores, pelo sucesso cinematográfico. Eles viram que eles têm um panteão aí de muitos personagens que podem agir colaborativamente, assim, numa série para os cinemas, para vídeo principalmente, né? Só que acho que aí a pandemia deve ter pego de surpresa a Toei e esses projetos também, porque até onde eu sei, eles tinham planejamento para lançar mais material de Space Squad, né? Isso deve ter ficado muito prejudicado por conta da pandemia e ritmo de gravação, né? Sem dúvida. Pode ser, porque teve um retorno legal, né? Pelo menos até onde a gente lê, acompanha, teve um retorno bom, né? Eu imagino que tenha sido um retorno dentro do esperado, né? Porque eles já fazem isso, tanto que não é para os cinemas, né? Eles saem direto para vídeo, não é o Space Squad. Eles saem direto para DVD, pode ter uma outra exibição aqui e ali, mas não é uma coisa para os cinemas, para o Japão inteiro, com promoção grande, igual é os filmes de Super Sentai e tal, Kamen Rider. Eles já saem do forno para ser uma coisa para fãs mais velhos que gostam desses heróis saudosistas, entendeu? Então, eu acho que o sucesso que fez é um sucesso que eles não esperavam, né? Um sucesso absurdo, não foi feito para isso. E voltando no tempo, voltando pra Homem-Aranha, né? Esse boom que a Marvel causou na indústria cinematográfica, e também porque, um pouco antes, na verdade, né? Já com X-Men, por exemplo, com a Fox, etc. Isso até impede da própria Toei ou outras produtoras menores fazerem algo, né? Então, por exemplo, dificilmente a gente vai ver um Spider-Man, sabe? The Next, sabe? Um 2.0 por causa disso, né, cara? Até porque a Sony é dona dos direitos cinematográficos, né? A Marvel já tá, apesar de usar o Spider-Man japonês já nos quadrinhos, já anunciar que vai estar no Aranhaverso, dificilmente vai acontecer algo desse gênero, né? Cara, eu tenho uma impressão, assim, que o Tokusatsu, ele vai, em algum momento, vai fazer parte do cinemão americano, assim, sabe? Tipo, o Ultraman já entrou aí no universo Marvel, né? Tá com os quadrinhos sendo lançados. Eu acho que daí pra aparecer uma pontinha num filme, uma pontinha maior num outro filme, uma pontinha ainda maior no outro filme, um filme só dele no futuro, eu acho que isso deve rolar. Eu não vejo por que isso não rolar, mesmo que seja um grande fracasso, mas eu duvido. E ao mesmo tempo, eles continuam tentando Power Rangers, né? Pro cinema. Sim. Vai ter um filme novo também, de novo, um reboot de Power Rangers. A gente, o Spider-Man da Toei, né, aparecendo em quadrinhos, fazendo aparição no anime também do Homem-Aranha, no desenho animado. E que vai pro cinema, né? E que vai estar no cinema. Vai estar no cinema, então deve rolar em algum momento do futuro um robô todo 3D, todo com aqueles... Tem que rolar, tem que rolar. Leopardon, sabe? Inclusive, eu quero relembrar, inclusive, porque no Spider-Verse, lá no desenho animado no primeiro, aparece o Leopardon num desenho. Então, falando do multiverso, tem vários desenhos e tem vários Spider-Man naqueles desenhos. E num tá o Leopardon desenhado. Porque eu acho o pouquinho que a gente pode fazer de tokusatsu tradicional que tem na Marvel hoje em dia é o próprio Homem-Formiga, né? Porque ele fica gigante e ele é praticamente o Kamen Rider, né, cara? E assim... E o visual dele é muito tokusatsu. Isso é muito possível de uma forma bonita, porque a gente teve jogador número 1, fez aquela cena final, pra quem não viu, eu recomendo, uma cena final de vários personagens nerds, onde aparece o Mechagodzilla e aparece um Gundam. Aquilo é bonito. Lindo, lindo, é lindo demais. Então dá pra fazer. Só lembrando que no original não é o Gundam. Você sabe que, aliás, é o Gundam, não tem o Gundam, mas você sabe que todas aquelas cenas que tem aquele robô gigante de Atsu
No original, no livro, eu não li, mas o meu amigo leu, eu achei maravilhoso. Ele leu e ele tava me falando que existe um planeta dentro do jogo, no universo do jogo, chama Planeta Tokusatsu. E o que acontece no Planeta Tokusatsu? Lá tem o Ultraman. E quando ele vai lá, ele encontra com o Ultraman. E o Ultraman é grande parte do filme, do que seria no filme, mas é no livro. O Ultraman é grande pra caramba. A gente... Mas grande parte do filme ele é acompanhado. O cara que vira o Gundam lá, que tem o robô, o Gigante de Aço. Em vez de ser o Gigante de Aço, todas aquelas cenas seria o Ultraman. Seria o Ultraman lutando com o Godzilla, Mechagodzilla. Mas o Spielberg não quis, rola uma treta e ele não curte muito Ultraman, não liberaram os direitos. Ele prefere Kamen Rider, né, cara? Ele prefere os dele. A gente conhece a treta aqui no Brasil. Então. Eles queriam encaixar o dele, porque, assim, o dele não tem no livro, né? O cara, quando escreveu o livro, não colocou. Ele falou, não, coloca o meu aí, é a mesma coisa. O cara não quis pôr o Ultraman porque ele não gosta, cara. O Spielberg ele ia ficar na internet, em fórum, brigando também. Igual o nosso fã, tá ligado? Ele queria pôr os Changeman, mas não deixaram. Parei. Mas teve gente que falou que tem umas cenas cortadas que aparece o Ultraman. Não sei se... parece que chegou a ser filmado. O Spielberg prefere o Spectreman, por isso. Eu não sei se foi gravado, mas até onde eu sei, teria que ter grande parte do filme por causa da história. Tanto que você não vê no filme o planeta Tokusatsu sendo citado, né? Eles não citam. Eles citam vários planetas, mas o planeta Tokusatsu não citam. Porque no livro é um planeta onde 24 horas por dia só tem Tokusatsu. É o planeta que eu queria viver, mas não dá. Nossa, queria. O Ricardo mandou pra gente no chat, mas a gente tá vendo, mas como diz o Voney, vocês estão vendo... No seu coração. No seu coração? As ilustrações do Surfista Prateado, na verdade, era pra ser um trio com o Coisa e a Capitã Marvel, ou a Marvel Girl. Nessa época ela era Miss Marvel. Miss Marvel. Então é isso, era um trio aqui. E que faz muito sentido. Faz muito sentido com o que vocês falaram do Gavan, né? Parece um boom na cabeça de... Caralho, meio... É isso aí, o Gavan é tipo o Surfista Prateado. Exato. Tem muitas similaridades, sabe? Que eles citam muitas similaridades, assim, aqui não, eu tô nesse blog que eu mandei pra vocês, que fala dessas coisas. Eu também. E aqui você vê que eles falam, o título seria Surfista Prateado, teria mais de 26 episódios, cada um de 30 minutos, o público-alvo, público jovem, né, o público infanto-juvenil, com criação do Saburo Hati, né, que é, na verdade, a equipe lá dentro da Toei então é todo mundo que já estava acostumado a fazer tokusatsu iam fazer parte dessa nova produção, que é uma maluquice, né, e aqui mais para baixo eles citam algumas similaridades, né, que tem com o Surfista Prateado, por exemplo, que o pai dele é um alienígena, né, é um ser do espaço, como eles costumavam dublar, né, do Surfista Prateado também. Ele solta raios de luz a partir da sua mão, ele veste uma roupa de combate prateada, né, o Surfista Prateado ele altera o próprio corpo, né, para uma figura inteira prateada. Tem essa coisa de surfar, que é o que o Gavan acabou fazendo, né, com o Saivarian. É super interessante, cara, assim, como... Ia precisar de um robô gigante pra enfrentar o Galactus, vamos falar a verdade, né? Exato, né, o Galactus... Galactus inimigo gigante, né, perfeito. Já tava ali pra ser Tokusatsu. Sim, e o nome do inimigo ia ficar exatamente assim, ó, ia ser o Chuteo Galactus, né, o imperador do espaço, do universo Galactus. Caraca, imagina se isso tivesse dado certo. Cara, você fica imaginando. Ia sair um Tokusatsu legal, hein? Guerra Infinita ia estar rolando primeiro no Japão. E ele já tava querendo adaptar a Capitã Marvel, né? Que nessa época era Miss Marvel, né? Sim, cara. Nossa, ia ser um outro universo de Tokusatsu. Talvez nem tivessem existido os Metal Heroes, sabe? De repente ia ser uma linha de heróis da Marvel feito pela Toei. A gente pode brincar de imaginar como num universo paralelo, né? Em que sai o Surfista Prateado, sai o Moon Knight também, o 3D Man, sabe? Esses universos iam se entrelaçar tudo com efeito de Tokusatsu, com aquela cara de Tokusatsu dos anos 80. Ia ser uma loucura, cara. E não ia ter Jaspion. Não ia ter Jaspion. E o Hulkbuster seria tipo o Dylon, né, cara?
Não, e tudo envolvido com o cara. Imagina o Katsushi Murakami, né? Que é o cara que tava. Ele que fez o design do Leopardo, né? Imagina, ele fez o design do Dylion, da armadura do Jaspion, da armadura do Spilvan, da armadura dos policiais do espaço. Imagina esse cara, o talento desse cara sendo aplicado a ele criar a japonesa designs para personagens da Marvel nos anos 80. Cara, eu viveria tranquilamente nesse mundo aí, viu, cara? Esse blog que o Ricardo mandou pra gente tem uma outra informação muito interessante numa outra página que mostra os vilões da série do Spider-Man lutando no quadrinho do Spider-Verse. Ele mostra aqui o vilão e aí tem cenas deles lutando contra esses vilões da época da série. Muito legal. Ele tem muita postagem nesse blog sobre o Spider-Man da Toei, né? Esse link estará ou já está aqui nos apêndices desse post aqui do TokuCast, hein, galera? Sim, tá muito maneiro mesmo o material. Nos nossos corações. E ainda tem, e ainda tem um... Eu tô vendo por imagem, não sei ele é japonês ainda, mas em breve pelo Nihongo eu vou aprender. Mas se você ver, tem até uma foto de um filme do Richard Gere, cara, que ele era um cara viciado em surfista prateado, e eu lembro de ter visto esse filme, cara. Tem uma fotinha desse filme lá. Cara, muito bom. Nossa, tem uns scans maravilhosos aqui que eu não tinha visto de matéria sobre o Spider-Man em revistas japonesas. Aqui, ó. Nossa, muito legal essa capa de Spider-Verse, muito legal. É demais, né, cara? É. Agora, uma coisa que a gente não falou é o seguinte, o contrato da Toei com a Marvel tinha também uma contrapartida da Marvel usar coisas da Toei. E o que eles fizeram? Eles incorporaram uma linha de brinquedos chamada Shogun Warriors. Procurem aí. Shogun Warriors é uma linha de brinquedos da Mattel, lançada no final, acho que dos anos 70, em que eles usaram, né, nessa linha o Combattler V, acho que o Danguard, o Raidin, aqueles animes de robô gigante que a Toei produzia, e a partir disso também saíram quadrinhos para promover a linha de brinquedo. Então você tem quadrinhos americanos do Shogun Warriors com personagens da Toei Company, então a contrapartida foi essa. E a época que usou foi a época que deu o boom de Transformers ou foi antes? Foi mais ou menos junto, com a mesma época, cara. É tudo meio que por ali, né? Eu não sou o que acontece? Mas acho que é tudo por ali. Então, eu explico uma coisa. O que acontece? Eles estavam procurando propriedades baratas no Japão para poder revender, e isso não estava tão caro na época. E aí, uma galera tinha comprado as propriedades que hoje a gente conhece como Transformers, né, os Diaclone e tudo mais, e aí as outras empresas precisavam de propriedades parecidas, né? E a Mattel, ela tem um contrato com a Marvel, né? Nessa época ela tinha um contrato com a Marvel, e a Marvel fazia quadrinhos para poder vender esses produtos que a Mattel tinha. E aí também rolou esse contrato também com Transformers, né? E aí todo mundo só comprando propriedade de robô pra revender. Tanto é que, por exemplo, o Voltron surgiu dessa forma, né? Os caras compraram 3 propriedades de animes diferentes de robô pra poder fazer os animes e vender os brinquedos aqui muito mais barato, né? E Voltron Super Sentai, vamos falar a verdade, Exato. né, cara? E Voltron tá na linha Shogun Warriors também, isso aí. pra lembrar. E vamos entrar na parte final do TokuCast. Vamos fazer nossas considerações finais. E eu acho que dá pra fazer algo bem legal com esse papo todo que a gente teve até agora, né? Eu acho que sim, acho que dá pra gente dar uma viajada. Aqui no nosso mesão de bar, a gente gosta, né, de dar uma viajada. Opa, e pensar numas loucuras. Na opinião de vocês, aí eu vou chamando naquela ordenzinha básica da introdução. Se naquela época, pode ser até heróis de agora, tá? Mas naquela época, se não fosse Homem-Aranha, qual série vocês acham da Marvel que a Toei podia ter feito uma série que teria dado certo? Então, joguei a pergunta, tem uns segundos pra pensar. Beth, você não conhece tanto Marvel, do que você conhece, o que você acha que poderia ter feito ou teria dado certo no lugar de Homem-Aranha pra Toei? Eu acho que o Homem de Ferro. Eu acho Boa. que o Homem de Ferro, ele tem... Cairia nas graças tranquilo do japonês, né? Os japoneses, eles gostam bastante do Homem de Ferro, né? Independente de não ter virado Tokusatsu. Eles gostam bastante do Homem de Ferro, acho que por ter uma certa ligação, uma certa semelhançazinha, né, com os heróis japoneses e tal. Eu acho que o Homem de Ferro daria certo.
Homem-Formiga também, talvez. Acho que eu também consigo ver como um tokusatsu, assim, virando um tokusatsu perfeitamente. Boa. Muito bom. Vone Oliveira, o mestre dos brinquedos. Quem dera. Então, falando nisso, assim, tem alguns personagens que eu acho que são perfeitos, mas a gente. Vamos aí, seguindo a linha que a Beth colocou do Homem-Formiga. O que acontece? O Homem-Formiga, ele tem os personagens, né, em volta, que, cara, daria pra ser um Sentai do Homem-Formiga, porque tem o Homem-Formiga, a Vespa, o Jaqueta Amarela, o Gigante, né? Ele tem pelo menos uns 2 caras que já foram o Gigante, uns 2 caras que foram Homem-Formiga. Se você fizer a matemática aí, já dá um Super Sentai, né? Um de cada cor. Jaqueta Amarela, o Homem-Formiga de o Kamen Rider e o Ultraman junto, né, Vonei? Kamen Rider, Ultraman e Super Sentai no mesmo negócio. Ou a gente pode falar também do Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico, cada um com seu poder, sendo que o Coisa já eventualmente seria adaptado aí, segundo o post que o Ricardo Cruz colocou aqui. Imagina só o Dr. Doom como inimigo. É muito inimigo de Tokusatsu, cara. Exército Cruz de Ferro podia ser dele. Super simples. Já pensou? Tem a ver, né? Tem a ver total. Acho que era inspirado também, né? Tinha um quê de influência até no design dos vilões japoneses. Exato. Acho que o Dr. Doom deve ter tido muita influência de coisa de samurai, cara. Ele tem muito cara de Shogun, né? E é isso. Samurai, tem o Samurai de Prata, que é inimigo lá do Wolverine, né, cara? Sendo que o Wolverine passou um tempo no Japão, né? Teve várias aventuras no Japão. O Wolverine lutou com o Kamen Rider 1, certeza, nos anos 70. Vocês já viram, inclusive, só um adendo, alguém já viu, fizeram um quadrinho de uma página só, onde o Kamen Rider Ichigo encontra o Capitão América, e o Ichigo sabe quem é o Capitão América, e o Capitão América não sabe quem é o Ichigo. Muito Olha bom. só. Que tristeza. Ele chega e vira e fala, então você é o lendário guerreiro que veio do passado, o homem do passado, o Capitão América. Ele fala, e quem é você? Ele fica por isso mesmo. Nossa. E acaba, né? Suzuku. E quem é você, seu bosta? Por que você se veste assim, né? Que roupa mais estranha. Ricardo, você que não é também tão chegado, mas assistiu algumas coisas, assim, igual a Beth, tem alguém que você falaria, pô, isso aqui talvez ficaria interessante? Cara, talvez o Hulk, porque é um personagem que tem essa coisa de ter nascido fruto de um experimento que alterou o corpo dele, né? Assim como o Kamen Rider também teve. E eu acho que os anos 70, os tokusatsu dos anos 70 da Toei Company, eles têm uma veia muito experimental em muitos aspectos, muito por conta do Ishinomori, né? O Ishinomori era um cara muito experimental, né? E como ele acertou com Kamen Rider, depois ele acertou com o Kikaider, depois ele acertou com o Goranger, ele tinha muita moral, então chegou uma época que tudo que o Ishinomori pensava, ele só mandava produzir, que produziam, né? Tem coisas até malucas ali que ele criava, assim, então acho que é coerente, inclusive, com esse espírito meio bizarro, vamos dizer assim, sabe? O homem que sofreu participou de um experimento e ele quando ele fica puto, ele vira uma criatura grotesca, só que super forte e tudo mais. Eu acho que eu adoraria ver o Hulk de borracha, a versão Toei anos 70. É quase um médico e um monstro, né, também, o Hulk, né? Sim. Totalmente baseado. Eu sempre vou na parte da chacota. O primeiro cara que eu tinha pensado, que é o mais impossível de todos até agora, era o Deadpool. Mas era por motivos de chacota. De algum por motivos de chacota. Alguém que a gente não tem... Quer dizer, não sei agora, ou me corrijam aí, Ricardo, vocês aí. Alguém assim, né? Uma série sobre um anti-herói. Sabe? Tipo, o anti-herói é o personagem principal, né? Um meio vilão é o personagem principal. Eu pensei mais num enredo do que talvez numa personagem em si. Isso sempre faltou, né? No Tokusatsu isso falta um pouco, né? Num protagonista... Como principal, né? O Hakaider teve um filme, não teve? Acho que o Hakaider teve um filme, teve alguma coisa. Tem um OVA dos anos 90, que é muito legal, mas série, assim, não tem muito, né? É tipo um The Boys agora, né? A série que vai entrar agora na segunda temporada, em que os heróis são os cuzões, né? Então, não sei, talvez um enredo diferente. Você, Gil, meu irmão, ou você pensou em DC? Você pensou em DC, certeza. É que meu coração bate na DC, mas eu pensei em Marvel e eu vou ser objetivo.
Eu adaptaria o Motoqueiro Fantasma e seria melhor Kamen Rider Ghost. Eu pensei nisso. Muito melhor. Boa. Nem existe, já é melhor. Nem Né? existe, já é melhor. E, Ricardo, você quer fazer um jabá? Aliás, por favor, faça um jabá de tudo que você queira fazer aqui, cara. Então, nesse domingo agora estreia Kamen Rider Black, né, na Band. E eu fiz a adaptação da abertura, eu fiz uma nova letra em português. E é com essa música que vai ser exibido todos os domingos na Band. Eu tô mó feliz, a gente fez uma letra, ela tem a música clássica em LP, né? Moto que voa e flutua, da lua nua. Tem a lua nua, inclusive, na letra. Você manteve a letra? Não pudemos manter a letra porque... É do Toninho Guise? Não, ele só canta. A Sato tentou ir atrás dos direitos. É muito obscuro você conseguir esses direitos, porque as pessoas envolvidas com isso na época, elas não estão envolvidas com isso há muitos e muitos anos. Parece que moram nos Estados Unidos, são evangélicos fervorosos. Caraca. A gente só tem boatos ao redor. O que a gente sabe é que BoatoCast. Não conseguiu achar essas pessoas, então eu fiz uma letra do zero, mais fiel à letra japonesa. Então, assim, eu tô contente, porque vai passar uma série que eu gosto demais, que é Black Kamen Rider, né? Kamen Rider Black, com uma música, a abertura, uma versão que eu fiz a letra cantando aí, então tô mó feliz, assim, pra essa estreia. Mas aí você fez a letra e você tá cantando, ou você só fez a letra? Não, eu fiz a letra e estou cantando. Aí, ó. Eu adaptei, a gente fez um instrumental novo, né, baseado no original, eu subi um pouquinho o tom, porque o original é bem grave. Peguei a letra original, fiz uma adaptação através da letra original, mantendo o sentido da letra original, né? Virou cruze o tempo, voe mais alto, como é a mensagem original da letra, né? A letra do LP não tem nada a ver com o que eles... Não, a moto que voa e flutua, cara, não. E estarei cantando todos os domingos na Band, cara. Vai ser então isso foi uma notícia exclusiva do TokuCast. Foi. Exclusiva! Ninguém conta antes desse lançamento, era exclusivo. Eu mesmo poderia ter falado, né? Pra encontrar o Tokusatsu... Vou fazer de novo. Pra encontrar o tokusatsu.com.br no Instagram, como é que faz? Vamos lá, é só procurar @TokusatsuBR. Facebook, você procura tokusatsu.com.br. YouTube, agora tem 2 jeitos. Você pode procurar Portal Tokusatsu, mas se você escrever Tokusatsu espaço TokuCast, você também encontra a gente. É isso aí, lembra que agora tem vídeos, toda semaninha tem um videozinho lá, seja de cosplay, da equipe, o TokuCast TV, Tokusatsu Show que a gente tá fazendo lá no Instagram, vai ter de tudo. Tá? E no Twitter, Tokusatsu Chupatoei. É isso aí, estamos vendendo @Tokusatsu, se quem quiser comprar, vamos negociar. Quem chegou primeiro. Tem valor. Tem o @TokuCast também. E pra você que quer ajudar a gente a fazer esse TokuCast, ele não é fácil. O Rafa, que é nosso editor aqui, pode dizer isso daqui a pouco. Ele tem razão, gente, não é fácil. Mas você pode ajudar a gente sendo nosso padrinho. Ajude aqui ao TokuCast a rolar. Você pode fazer doações aí, o mínimo acho que é R$10, se eu não me engano. Acesse padrim.com.br/TokuCast. E um abraço a todos os nossos padrinhos. Nós temos um canal no Telegram com os padrinhos, onde a gente também conta as novidades, os próximos casts, o que tá rolando. Então é isso, seja nosso padrinho. É isso aí, nos acesse em tokusatsu.com.br, por que não? Super fácil, né? Estamos no Spotify, Deezer, o episódio também tá no YouTube, iTunes, Google Podcasts, e vocês podem encontrar a gente em qualquer agregador, até onde eu sei. E no coração de vocês. No coração de vocês, esse cast maravilhoso aqui. Obrigado, Ricardo, de novo por ter participado. Vai participar com certeza em muitas outras oportunidades. Fiquem cuidinho e até mais. Adeus, planeta Terra. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.